Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, nós vamos insistir um pouquinho a respeito da conjunção se. Então, se você assistir aos vídeos anteriores, vou deixar aqui na descrição, o vídeo que eu falo a respeito da conjunção condicional e falo da conjunção causal. O se pode cumprir essa função, a função de causal e a função de condicional. Só que o se também pode cumprir a função de outra conjunção. Qual conjunção que ele pode cumprir? A função de conjunção integrante. Vamos lá então? Você me acompanha? Então, antes de nós iniciarmos então necessariamente, não esquece, deixa o seu like se você gostou do vídeo, compartilha, faça o seu comentário, pode fazer a sua pergunta, né? Isso ajuda o canal a ganhar a devida relevância, a relevância que nós gostaríamos de dar ao canal, certo? Então vamos lá? Então me acompanhe aqui, vamos lá. A conjunção se pode ser usada como uma conjunção integrante? Pode, ela pode ser usada. A conjunção integrante só pode ser usada para anteceder a oração subordinada substantiva. Então é muito importante que se diga que não há conjunção integrante nas adjetivas, não há conjunção integrante nas adverbiais, só pode ter conjunção integrante nas substantivas. O que acontece? Você pega exemplos em apostila, exemplos no YouTube, exemplos no Google. O que você vai encontrar? Você vai encontrar muito a conjunção que. E a maioria das pessoas acham que essa função só pode ser cumprida pela conjunção que. Não, ela pode ser cumprida por outras conjunções. Uma delas é a conjunção se, tá? Como é que isso vai acontecer? Pois bem, você vai fazer um movimento. Sempre lembrando que a oração subordinada chamada substantiva, ela pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. No caso, você vai fazer o seguinte movimento. Olha a dúvida aí. Apareceu a conjunção se. Coloquei ela em caixa alta para que você possa visualizar ela bem comigo aqui. Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas só querem decorar. Aí elas decoram que a conjunção se é uma conjunção condicional. Normalmente, ela é usada como condicional, mas ela também tem outras funções. Como é que eu vou descobrir? Bom, aí você vai fazer um joguinho. Olha o joguinho aqui. Ele não disse se virá à festa acompanhado. Notem que eu tenho aqui a minha conjunção se. Ela não é pronome, ela é uma conjunção. E agora, como é que eu vou proceder? Você vai fazer o milagroso, né? Joguinho do isso. Notem, ele não disse isso. Quando você descobre ou substitui a oração pelo pronome isso, você descobre então que a oração ela tem uma função de substantivo. Ela está sendo substituída por um pronome. Então agora a primeira oração, que é constituída de verbo, essa primeira oração, ela vai se chamar de oração principal. E a outra oração? Bem, ela vai desempenhar uma função que o substantivo desempenha. Neste caso aqui, ela vai completar o sentido do verbo dizer, que neste caso aqui é um verbo transitivo direto. Então, na hora que eu digo que ele não disse se virá a festa acompanhado, a oração subordinada passa a ter a função de oração subordinada substantiva objetiva direta. E o se, que é a matéria da nossa aula de hoje, passa a ser sim uma conjunção integrante, certo? Muito cuidado. Nem sempre a oração principal vai vir na frente, a oração subordinada vir depois. Isso pode ser invertido. Como é que você vai fazer? O mesmo procedimento. Notem aqui que, de novo, a gente quer confundir como uma conjunção condicional. Se ele já terminou o trabalho, nós ainda não sabemos. Notem, muito importante, não tem a vírgula. Por que não pode ter a vírgula? Porque eu não posso separar o meu verbo do meu complemento. Como é que você sabe que ele é o complemento, Gessé? Eu vou fazer o joguinho do isso. Nós ainda não sabemos isso. Notem que o verbo saber é um verbo transitivo direto. O que ele necessita? Do objeto direto. Quem que é o objeto direto? Bom, eu sei que essa oração que está depois, então, é a minha oração principal. E a outra oração é a oração que eu vou substituir pelo pronome isso. Então, nós ainda não sabemos isso. Nós ainda não sabemos se ele já terminou o trabalho. Então, a configurou, de novo, como a minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque ela completou o sentido do verbo transitivo direto, que neste caso aqui é o verbo saber, certo?
antecipando uma oração subordinada substantiva objetiva direta, então o se configura sua função da mesma forma que na primeira, uma função de conjunção integrante. Normalmente, as pessoas fazem, então tá bom, então ele vai ser sempre objetivo direto. Não, ele pode ser também outras coisas. Necessariamente, vou te dar um exemplo aqui de uma subjetiva. Notem aqui, agora eu tenho partícula passivadora. Não se sabe se ele é mesmo escolhido. De novo, não se sabe isso. Só que agora o que você vai fazer? Você vai transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica. Não é isso, não é sabido. Pronto, agora essa que necessariamente teria a função de objeto direto, ela não é mais objeto direto. Agora ela é sujeito da oração principal. Então agora a conjunção se antecipou não mais uma objetiva direta, mas uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quem a transformou em subjetiva? A partícula passivadora. Quando o verbo está na voz passiva, aquele que, quando o verbo era a voz ativa, ele era um objeto direto, agora ele passou a ser sujeito paciente. Gessé, como é que cai lá no concurso, Gessé? Bom, nós estamos numa temporada CESP, né? Muito importante dizer, a conjunção integrante se raramente, dificilmente, nunca virá precedida por preposição. Então ela não vai poder cumprir nem a função de objetiva indireta e nem a função de completiva nominal. Sobra para a conjunção integrante se cumprir a função de ou antecipar a oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, predicativa ou apositiva, certo? Volta para a questão de concurso, então. Analisa comigo aqui. Aqui eu tenho um concurso, né, que foi em 2014, concurso CESP. Eu tenho um trecho aqui de Machado de Assis. Provavelmente você vai ler o trecho todo? Não, você vai ler o enunciado. Olha o que ele vai perguntar. O termo se, na linha 7 e na linha 10, pertence à mesma classe gramatical? Para facilitar para você, eu sublinhei o da linha 10 e olha o da linha 7, como é simples de ver. Dá uma olhada aqui. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede. Ele encostou ele mesmo. Esse se aqui é pronome. E olha o que está esperando a gente aqui. Claro, né, na mão do grande Machado de Assis, né, cara? A consciência perguntava-lhe se podia utilizar do dinheiro que achasse. Então, a consciência perguntava-lhe isso. Notem que o verbo perguntar, neste caso aqui, é um verbo transitivo direto e indireto, que tem no lhe o meu objeto indireto e tem aqui no se uma conjunção integrante, porque ela antecipa a oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Então, esse primeiro se é um pronome, esse segundo se é uma conjunção, necessariamente uma conjunção integrante. Então, eles não pertencem à mesma classe gramatical. A afirmativa, ela está errada. Mais difícil o exercício hoje, não é? Espero que você tenha acompanhado passo a passo. Se você ficou com qualquer dúvida daquilo que eu falei, faça uma pergunta, deixa aqui seu comentário. Essa foi a nossa aula de hoje. E deixa eu encerrar, então, por hoje. Eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Um abraço e até a próxima.